O realismo brasileiro, Machado de Assis, o grande salto da literatura brasileira. Vamos nessa! Fala aí, galera! Beleza? Ivo Júnior na área trazendo aquele vídeo esperto, aquele vídeo maroto, aquele vídeo que só você sabe assistir aqui nas nossas aulas online. O plano da aula de hoje é o seguinte, cara, vamos estudar um dos autores mais brabos da literatura brasileira. Com certeza ali ele tá no pódio, ali no top 3 da história da literatura brasileira, pelo menos no meu pódio, né? Machado de Assis, o brabo, o bruto. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o Machado de Assis, né? Sobre a história de vida dele, sobre a obra, características de escritas, principais livros e publicações. Vamos lá. Começarei falando um pouco sobre a vida do Machadão, né? O nome do bicho era Joaquim Maria Machado de Assis. Ele é cariocas, nasceu no Rio de Janeiro em junho de 1839. Ele morreu em 1908. Tá? Ele foi um escritor brasileiro, no Rio de Janeiro, brasileiro, e ele é considerado pelos críticos literários como um dos maiores, se não, quiçá, como eu digo em todos os vídeos, né, quiçá, o maior escritor da literatura brasileira. Ele escreveu, galera, praticamente todos os gêneros, todos os tipos, os gêneros literários, né? Então ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, tá ligado? Os folhetins, né? Que foi muito difundido no romantismo, além de ser jornalista e crítico literário. Com relação à história, ele testemunhou, né, ele presenciou, ele viveu a época de alguns fatos importantes, como a abolição da escravatura, a mudança de política, né, quando o país sai de império e vai para a república, além de diversas outras revoltas aí que ocorreram no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Colegas, o Machado de Assis, ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ele veio de uma família pobre e mal estudou em escolas públicas. Nunca frequentou a universidade. O Machado de Assis é um grande exemplo de um cara que poderia ter dado muito errado e a gente poderia ficar sem esse ícone da literatura brasileira. Porque ele era mestiço, né? Os pais não tinham uma boa qualidade de vida, financeiramente falando, claro. Machado de Assis, alguns biógrafos falam, né, que ele é gago, né, que ele era gago. Então ele tinha uma dificuldade de se comunicar. Então imagina vocês, o cara nasceu no morro, os pais têm a questão do preconceito racial, pouca condição econômica, família pobre, estudou muito mal, escolas públicas e as escolas públicas com nível baixíssimo, e ele nunca frequentou a universidade. E mesmo assim, apesar de todas essas adversidades, ele se tornou um dos maiores escritores da literatura brasileira. É um soco no estômago, né? É um tapa na orelha da gente aqui que tem todos os recursos possíveis e imagináveis para a gente estudar, aprofundar mais os nossos estudos, e a gente acaba caindo na acomodação. Caraca, hein? Deu uma voadora em vocês na aula online. Não era minha intenção, não. Mas, porque a história de vida do Machado de Assis é muito boa mesmo, muito interessante. É uma lição, né, pra gente até hoje. Se liga, os biógrafos, né, a galera que estudou a vida do Machado de Assis, eles perceberam que, apesar de não ter estudo, Machado de Assis não era bobo, não. Ele gostava de frequentar a vida boêmia e a vida das cortes. Por isso que ele imaginou que, como ele não tinha estudo, se ele subisse, ele ascendesse socialmente, abastecendo da superioridade intelectual e da cultura da capital, ele poderia se dar bem na vida. Então, ele começou a colar com esse pessoal e aí ele começou a assumir alguns cargos públicos. Ele foi até participou do Ministério da Agricultura, por exemplo, do Comércio, das Obras Públicas. E aí ele conseguiu uma notoriedade ali entre os jornais onde ele publicava algumas de suas primeiras poesias e crônicas, né? Em sua maturidade, reunindo os colegas próximos, fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, né? A ideia da Academia Brasileira de Letras foi idealizada por mais ou menos ali 40 pessoas
E aí 30 cadeiras na Academia Brasileira de Letras, né? Uma outra parada interessante sobre o Machado de Assis, né? Quem é aqui de Brasília, vale comentar que, pós-pandemia, nós podemos visitar o da Imprensa Nacional, o Museu da Imprensa Nacional. Fica ali no setor de indústrias gráficas, ali, o SIG. Eu tive a oportunidade de ir lá, e lá a gente tem contato com alguns manuscritos do Machado de Assis. O Machado de Assis, como ele foi jornalista, ele chegou a trabalhar na Imprensa Nacional. E aí lá tem alguns manuscritos, algumas ferramentas que Machado de Assis utilizava para escrever à época, né? Vale a pena a visita pós-pandemia. Falando um pouquinho agora da obra, a obra do Machado de Assis é extensa, viu? O cara produziu e escreveu muito, tá? Ele produziu 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas, além de sonetos e mais umas 600 crônicas. A vida do Machado de Assis foi muito prolífica, ele tem muito texto escrito, né? E o Machado de Assis aqui no Brasil ele é considerado o introdutor do realismo, então essa informação é importante para provas futuras, tá? O realismo aqui no Brasil ele se inicia com a publicação em 1881 da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vim aqui para esse outro cantinho aqui para mostrar para vocês a trinca machadiana. São as 3 obras, as 3 principais obras que você, como aluno do ensino médio top term do Ivo, tem que saber, tem que conhecer, tem que ter lido. Se não ter lido, tem que saber as características, tem que saber sobre essas 3 obras aí. A primeira é a obra que introduziu o realismo no Brasil, como eu disse, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A segunda é very famous, boy. A segunda é muito famosa. A segunda é Dom Casmurro, o triângulo amoroso entre Bentinho, Capitu e Escobar. E aí, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? That's the question. That's the infinite question, né? Essa é a pergunta que quase não conseguimos a resposta. E a última, Quincas Borba, o filósofo Quincas Borba, fecha a trinca dos 3 principais, tá? Dos 3 principais romances escritos por Machado de Assis, que todo aluno do ensino médio tem que ler, conhecer e saber. Algumas das características agora do Machado de Assis, tá bom? Características de escrita agora, deixando um pouco a vida de lado, né? A primeira disparada, a grande característica do Machado de Assis é a ironia. Só que a ironia no Machado de Assis, cara, não é tão fácil de perceber, não é tão fácil de perceber. Por quê? Ele tem muita influência de escritores ingleses e escritores europeus como um todo, sabe? E aí, às vezes, ele utiliza algumas ferramentas, alguns personagens de livros dessa literatura europeia. Que se você não conhece a literatura europeia, ou se você não conhece algumas características de determinados exemplos que ele utiliza da literatura europeia, você perde ali a piadinha, perde ali aquela ironia sutil e miserável que ele coloca, né? Miserável, óbvio, no bom sentido, né? Porém, essa ironia não é apenas oriunda de outros escritores, né? De outros personagens, comparação e tal. Ele usa muito a ironia como um recurso bem sutil nas suas obras, e ele utiliza também um diálogo direto com o leitor. Diálogo direto com o leitor. A ironia, em parceria, né, com esse diálogo direto do leitor, causa uma aproximação. É tipo assim, você está lendo a obra, e aí o Machado de Assis fala assim: a cena foi tão forte que eu, como escritor, não consigo nem encontrar palavras para descrevê-la. Isso é quando a tia Mônica fala para o Cândido Neves que ele deve deixar o filho na roda dos enjeitados no conto Pai contra Mãe. Veja só, o Machado de Assis se dirige diretamente ao leitor e fala assim: cara, o sentimento que o Cândido Neves teve naquele momento, eu como leitor não consigo descrever. Ou seja, além de utilizar da metalinguagem, que é uma outra característica muito comum do Machado de Assis, que é ele escrever o livro, e na escrita do livro ele fala do processo de criação do próprio livro. O nome disso é metalinguagem. Ele utiliza a metalinguagem, o diálogo direto com o leitor e a ironia quase que simultaneamente, sacou? E aí a gente tá lendo o narrador ali em terceira pessoa, ele descrevendo o espaço, e de repente, puf, o autor, Machado de Assis, sobressai a narrativa e fala direto com a gente. Por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala assim:
todo o começo de capítulo que eu escrevo é meio chato. Porque ainda está esquentando, porque não sei o que, sacou? Ele fala da produção que ele está fazendo. Então, além de ser uma metalinguagem, tem esse diálogo direto com o leitor, sacou? E isso é altamente revolucionário. A gente está falando de 1800 e pouco. Então, isso é altamente revolucionário para a literatura brasileira daquela época. Mais duas características importantes do Machado de Assis seria a crítica à burguesia, a crítica à sociedade de uma maneira geral. Não tem como fugir disso, uma vez que as obras dele pertencem ao realismo, né? Então ele vai sempre denunciar um problema social, meio que de tabela, mesmo que essa não seja o principal objetivo da obra, né? E a outra disparada é a característica que eu mais gosto, é a introspecção psicológica. A gente vai ter acesso à cabeça, por exemplo, de Bentinho, tentando imaginar por sua vez o que se passa na cabeça de Capitu, que essa é a grande sacada do livro Dom Casmurro, que a gente vai aprofundar aqui na frente, ou aqui nas aulas, mas as aulas um pouco para frente, as aulas posteriores, tá? Então a crítica à burguesia e a introspecção psicológica também são características marcantes da obra machadiana. Realismo psicológico, guarda essa característica no seu coração, tá? O Machado de Assis caracteriza os aspectos psicológicos dos personagens, que até então eram explorados apenas a nível físico e costumeiro. Então os escritores, principalmente no romantismo, se preocupavam em descrever fisicamente os personagens e se limitavam a descrever o que eles faziam. O Machado de Assis, por ser também um jornalista e um cronista, ele tinha uma visão da sociedade completa como um todo. E aí ele aprofundava as características do personagem. Então ele não se limitava às características físicas. Então ele aprofundava e a gente chama isso de realismo psicológico, que é o quê? O aprofundamento psicológico na característica, né, das personagens. O grande salto da literatura brasileira e da obra de Machado de Assis é a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu falei para vocês, além de marcar o início do realismo no Brasil, ele apresenta uma revolução no estilo narrativo da obra, e ele é fundamental para que outras produções literárias brasileiras alcem voos mais altos a partir dali, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dá uma olhada na dedicatória do livro. Olha só. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosas lembranças estas memórias póstumas. Galera, memórias são lembranças. O cara vai contar a vida dele pra gente. Só que ele não vai contar a vida dele à medida que os fatos vão acontecendo. Por quê? Porque são memórias póstumas. Ou seja, o autor do livro, no caso, o Brás Cubas, ele já morreu. E ele está contando a história da vida dele pós-morte da personagem, sacou? Isso também é uma inovação das maiores, porque quebra o paradigma narrativo de historinha com começo, meio e fim, de viveram felizes para sempre ali do romantismo, sacou? O livro começa com o velório e o enterro do Brás Cubas. E já começa com aquela pegada irônica. Por quê? Porque poucas pessoas vão no enterro do Brás Cubas. Você imagina o seu enterro e você descobre que depois, tipo, ninguém foi do seu enterro, tipo, ninguém gosta de você, sacou? É um exemplo também miserável aí que eu dei. Mas essa foi a sensação que o Brás Cubas teve quando ele começa a descrever o livro dele. O Brás Cubas intitula-se Autor Defunto ou Defunto Autor. Ele brinca com essa frase. Eu sou um autor defunto, um defunto autor, né? E esse livro, ele tem um destaque muito importante para a literatura brasileira, porque, como eu falei já 50 vezes, por isso que é uma informação importante, ele dá início à literatura realista no Brasil. Ele foi publicado em folhetins em 1880 e em 1881 ele foi publicado em um livro, tá? Resumão do livro. O Brás Cubas é o personagem principal e ele propõe-se a fazer uma retrospectiva da sua vida, contar a história da vida dele, né? Só que agora, como ele já morreu, ele não tem a obrigatoriedade e a preocupação com as consequências da obra. Ou da obra não, da vida dele. Então, ele tem esse distanciamento crítico e irônico
e ele já não prende-se a nenhuma convenção social. Então o Brás Cubas ele não é obrigado a ser politicamente correto, por exemplo, ou ter respeito com a fulano e o fulano, porque ele já morreu, cara, ele já morreu. Então ele aperta aquele botãozinho lá, ele liga aquele botãozinho lá que a gente sabe qual é, e conta todos os podres, e conta as reações que ele teve, o que ele fez de meleca na vida dele, o que foi certo, o que foi errado, é bem interessante, tá bom? Quando eu dou essa aula no presencial, eu gosto de citar esse exemplo, tá? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, o estilo narrativo, o jeito que ele conta a história, se assemelha muito com um seriado muito conhecido que é Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody hates Chris. Todo mundo odeia o Chris, né? Se você prestar atenção, no seriado, não é o Chris morto, mas é o Chris mais velho contando as histórias e as tretas que ele teve quando ele era criança e jovem lá no Brooklyn. No Machado de Assis, em 1800 e tarará, 1881 para ser mais exato, ele já previa o estilo narrativo de Todo Mundo Odeia o Chris nos anos 2000 e 2010. Olha só como o Machado de Assis é massa. Ele já previu esse estilo narrativo. O Chris mais velho contando as histórias dele do Brooklyn mais novo, Brás Cubas morto contando a história da vida dele, óbvio, enquanto ele era vivo. Percebeu? Pegou a visão, como diria Rick Chester? Pegou a visão? Então, o estilo narrativo de Machado de Assis é inovador até os tempos de hoje, Continuando então a historinha do Brás Cubas aí, ó. O Brás Cubas ele vai analisar a sua vida, seus atos, como eu falei, né, sem desprendimento, sem se preocupar com as consequências. Vou falar para vocês aqui alguns fatos importantes e relevantes que acontecem no livro, tá? Mas sem dar muito spoiler para não atrapalhar a leitura de vocês. O Brás Cubas ele conta o quê? Ele conta os amores que ele teve enquanto ele era adolescente, né? E principalmente por uma moça chamada Marcela. Marcela é uma mulher extremamente vulgar. Ela era quase uma prostituta. E aí o Brás Cubas se apaixonou por ela de uma forma, e Marcela também se apaixonou por ele de uma forma tão absurda que, de acordo com Brás Cubas, Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Percebeu como a ironia é sutil? A Marcela amou o Brás Cubas enquanto ele pagava ela, óbvio. Depois que ele parou de pagá-la, ela parou de vê-lo, sacou? Percebeu a ironia bem sutil e tal? Outro fato que ele conta são as suas aspirações à vida literária e política. Ele era um escritor, só que ele não era reconhecido como escritor. Um bom escritor, digo, né? Por isso que ele fala que ele é um autor defunto e um defunto autor. Que ele só se torna um bom escritor quando ele conta a história da vida dele depois de morto. Por isso que ele é um defunto autor e um autor defunto, né? Ele brinca com isso. O motoboy tá passando aqui para entregar o almoço do camarada. Ele tem amizade, aqui a gente tem, tipo assim, tá ligado os Vingadores? Quando um personagem aparece na história e o filme desse personagem influencia na história dos Vingadores e é um outro filme dialogando com um, sacou? Acontece isso com o Machado de Assis também. Ele conhece o filósofo Quincas Borba, que é de outro livro, hein? Que é lá do terceiro livro daquele slide que eu mostrei, da tríade dos 3 livros importantes para você conhecer do Machado de Assis. Então, o Machado de Assis, na verdade, ele é o precursor do cinema hollywoodiano. Não, tô brincando, mas muito das técnicas narrativas são utilizadas até hoje por Machado de Assis, tá bom? Então tem isso, ele tem amizade com o filósofo Quincas Borba, e aí um livro dialoga com o outro, né? Ele tem um caso com uma mulher chamada Virgília, ele quase se tornou marido da Virgília, ele quase consegue um casamento arranjado com a Virgília, mas ele não consegue. Quem casa com Virgília é um cara chamado Lobo Neves, porém ele se torna amante da Virgília. Ele se torna amante da Virgília. O Brás Cubas, né? Ele criou um placebo, um remédio que não era remédio. Ele defendia que as doenças eram quase todas psicológicas, então ele criou um placebo, um remédio que não tinha nenhum composto para melhorar nada, e ele vendia esse remédio. Na verdade, ele não vendia, né? Era um projeto desse placebo, desse remédio. E tem a lei da compensação. O Brás Cubas faz uma reflexão sobre a vida, ele dança com a Virgília em um baile, né? Esses eventos da nobreza, da burguesia da época, né? Ele dança com a Virgília e a Virgília é casada. E ele percebe que a dança foi um pouco maliciosa. E ele fica com aquilo na consciência. Pô, a Virgília é casada, velho. Eu dancei aquele arrocha com ela. Cara, tô mal, tô abalado. Aí ele encontra uma mulher, uma carteira na rua e uma moeda.
e ele vai e devolve essa moeda lá na polícia, fala, ó, achei essa moeda aqui, essa moeda não me pertence, eu tô aqui devolvendo essa moeda porque eu sou honesto, sacou? É aí que entra a lei da compensação. A gente faz uma coisa errada, no caso o Brás Cubas dançou uma rocha com a Virgília, e ele encontrou uma moeda na rua, em vez de ficar com a moeda para ele devolveu a moeda da polícia. Então, para cada coisa errada que a gente faz, a gente tem que fazer uma certa para compensar. A metáfora que o Machado de Assis utiliza é que quando você faz uma coisa errada, é como se você estivesse dentro de uma sala pequena e fechada e todas as janelas estivessem trancadas. E aí, quando você faz uma coisa boa, você abre a janela e é como se entrasse aquele sopro de ar e aí tudo compensasse, tudo passasse a ter um outro sentido, uma vez que você compensou aquele erro que você fez. Machado de Assis chama isso de lei da compensação, né? A gente no nosso cotidiano, por exemplo, quando a gente saía para festinhas, né? Quando a gente podia ir para festinhas, a gente ia, esbagaçava na festinha, o nosso responsável falava pra gente chegar um horário, a gente chegava 2 horas depois do horário combinado. Aí dava no domingo de manhã, você abalado lá, ressaqueado pra caramba, faz o quê? Lava a louça, joga água no quintal. Pra quê? Pra compensar a cagada que você fez no dia anterior. Quem nunca? Quem nunca? Eu já fiz isso. Eu faço isso até hoje. Mas enfim, galera, é isso aí. Começando, introduzindo Machado de Assis na nossa vida. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre o estilo de escrita dele, algumas características de escrita, vida, obra e consegui falar um pouquinho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Nos vídeos posteriores a gente vai falar muito ainda, vai ter vídeo da Capitu, do Bentinho, do Dom Casmurro, de contos machadianos que vão cair no programa de avaliação seriada desse ano de 2020 no PAS para a UNB aqui em Brasília. Muito obrigado, galera. Muito obrigado de verdade pela atenção que vocês têm me dado nessas aulas malucas, nessas aulas online, nessas aulas à distância. A gente tenta aqui te ajudar de alguma forma e é esse o meu objetivo desse vídeo. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu conseguir fazer você aprender um pouquinho, se eu conseguir você gostar um pouquinho do Machado de Assis, já tá de boa, já tá de bom tamanho pra mim, tá bom? Já vou ficar bem feliz. Então, muito obrigado mesmo. Até a próxima, até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado.